Você quer aprender a fazer esses biscoitinhos? Eles são de leite condensado. Fique aqui que eu já vou te ensinar a receita e também vou te ensinar a fazer esses rostinhos que são bem simples e fáceis de fazer, mas que a criançada adora. Vamos começar então? Vem comigo! Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu vou te ensinar a receita do biscoito de leite condensado. Esse biscoito é muito gostoso, desmancha na boca e todo mundo gosta. Então preste atenção na receita porque é uma receita muito fácil de fazer, bem simples e muito facinho de fazer. Então você vai fazer com as mãos, tá? Essa receita você não faz com a batedeira, faz com as mãos. Então você vai precisar de um pote grande assim, uma tigela grande. E dentro dessa tigela eu já coloquei uma lata de leite condensado. Então você vai colocar uma lata de leite condensado que é referente a 395 gramas. Aquela lata de leite condensado normal, tamanho normal. Em seguida você vai acrescentar 200 gramas de manteiga. Então eu tô aqui com 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Como tá muito calor aqui hoje, essa manteiga já tá bem molinha e eu deixei ela fora da geladeira 30 minutos. Então, pode ser a manteiga com sal ou sem sal. Nessa receita, a manteiga é sem sal, mas não tem problema nenhum. Se você não encontrar manteiga sem sal, você não vai deixar de fazer essa receita. Pode usar com sal mesmo, que continua uma delícia. Eu nem vejo diferença, na verdade, no sabor da receita, usando com sal ou sem sal. Então, tranquilo, pode usar manteiga com sal ou sem sal, tá? 200 gramas. Então, aqui já está uma lata de leite condensado e agora 200 gramas de manteiga. E eu vou picando assim, cortando em pedacinhos para facilitar. E vou colocando aqui na tigela, junto com o leite condensado. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, os 200 gramas de manteiga. Raspo bem para aproveitar tudo. E agora eu vou acrescentar aqui 500 gramas de amido de milho, tá? Já vem uma caixinha com 500 gramas, então vai os 500 gramas todo, tá? Então não precisa nem de balança para pesar, você já compra o pacotinho de 500 gramas. Então vou pegar aqui a tesoura, vou abrir e vou acrescentar metade por enquanto, tá? Vou colocar metade aqui e vou acrescentar também uma colher de chá de fermento em pó. Tá? Só uma colherinha de chá de fermento em pó. Assim. Tá? Vou acrescentar aqui. E agora eu vou mexer esses 4 ingredientes. Vou mexer para misturar aqui, agregar mais aqui o leite condensado com a manteiga. No amido de milho. Misturando aqui tudo. Olha, eu vou misturando. E eu vou acrescentar agora o restante do amido de milho. Eu vou colocar todo o amido de milho. E vou misturar de novo aqui, ó, um pouco com a colher. Vou mostrar bem de perto como que tá. Tá? Então tá bem
Vamos misturar bem. Tá? Então tá assim, ó, sequinho ainda. Tá? Só misturei os 4 ingredientes aqui um pouco com a colher. Agora eu vou mexer essa massa aqui com as mãos. Tá ok? Então eu faço assim, agora eu venho aqui, ó, e vou juntando a massa. Eu vou colocar aqui o vídeo mais perto para você ver eu mexendo a massa. Então aqui tá a massa, tá? Então eu vou agora mexer com as mãos, ou com uma mão só. Eu até prefiro com uma mão só. Que uma eu seguro aqui na tigela e a outra eu vou misturando os ingredientes. Veja que é bem facinho, né? Essa receita foram só 4 ingredientes. Bem fácil de fazer. Não precisa nem de balança para pesar os ingredientes. Você pode comprar, então, a caixinha que já vem 500 gramas de amido de milho. A caixinha de leite condensado ou a latinha de leite condensado. E o tablete de 200 gramas de manteiga. Então, nem precisa da balança para pesar os ingredientes, porque você já compra a quantidade certinha. E daí, uma colher de chá de fermento em pó. Então, é bem pouquinho de fermento que coloca. Tá? A textura é essa que fica. É uma massa bem macia, muito cheirosa por causa do leite condensado. É muito boa. E ela derrete na boca. Todo mundo gosta. Não vi ninguém dizer que não gosta desse biscoitinho, porque ele é muito saboroso. Ó, já misturou, tá? Ó, fica bem macia, tá? Ó, bem macia essa massa aqui. Se a sua massa ficar muito mole, escorrendo assim do vão do dedo, caindo da mão, muito mole, difícil de manusear, daí você coloca aos poucos mais um pouquinho de amido de milho, tá bom? Porque às vezes, dependendo da temperatura, dependendo da manteiga que você usa, pode acontecer de ficar muito mole a sua massa. Se isso acontecer, você acrescenta só mais um pouquinho de amido de milho e vai misturando com as mãos para ficar numa textura boa para você trabalhar. Mas essa massa ela é macia, tá ok? Ó. E fica pronto bem rapidinho. Muito cheirosa. Nossa, vontade de comer logo. E é facinho de fazer, né? Se você não for usar cortador, não for abrir com o rolo, for apenas fazer assim bolinhas, vai só fazer bolinha e colocar para assar, já tá pronta a massa, é só fazer as bolinhas e colocar para assar, tá? Você pode fazer a bolinha assim e amassar aqui com o garfo, para ficar a marcação do garfo, para dar um detalhe nela aqui, e daí tá pronto, tá? Já pode trabalhar com ela assim mesmo. Mas se você for querer fazer algum formato aqui com o cortador, né, cortar essa massa aqui, abrindo ela com o rolo e cortando com o cortador, daí você vai ter que deixar ela na geladeira, no mínimo por 30 minutos, tá? Na geladeira, a manteiga ela vai esfriar e a massa vai ficar mais firme, tá ok? Então, eu vou colocar na geladeira, porque eu quero abrir essa massa com o rolo e cortar com o cortador. Então, para colocar na geladeira, você pega um plastiquinho, tá? Eu peguei aqueles saquinhos que vem rolinho, né? Saquinho plástico que vem no rolinho e abri as laterais para abrir o saquinho assim. Você pega o saquinho, ó, e encosta na massa, tá? Para proteger ela lá na geladeira. Você cobre a massa assim, ou põe a massa dentro do saquinho, tá? Assim é mais fácil até. Como eu vou usar
hoje, daqui a pouco, eu só vou deixar lá uns 30, 40 minutos na geladeira e já vou usar, então eu faço assim, tá? Coloco o plástico em cima aqui da massa para levar para a geladeira, para proteger a massa aqui lá na geladeira, tá ok? Para não cair nada aqui, não pegar cheiro. Se você for fazer só amanhã, outro dia, daí eu recomendo que você coloque essa massa dentro do saco plástico e feche o saquinho e coloca lá na geladeira, tá? Para ficar bem protegida a massa. Então agora eu vou deixar lá, vou esperar no mínimo 30 minutos e eu volto para abrir essa massa e cortar com o cortador. Bom, voltando aqui então, eu deixei essa massa lá na geladeira por mais ou menos 40 minutos. E ela está mais firme, né, do que estava antes. E agora eu vou usá-la para abrir aqui, tá? Aqui eu estou usando um tapete de silicone. Se você não tem tapete de silicone, você pode colocar no lugar do tapete o papel manteiga ou então um plástico, tá? Esse plástico aqui, por exemplo, tá ok? Aqui, olha, em cima do tapete ou em cima do plástico, se você for colocar plástico ou papel manteiga, você coloca um pouquinho de amido de milho, tá ok? Polvilha um pouquinho de amido de milho aqui, tá? Espalha para facilitar aqui na hora de tirar os biscoitinhos, tá ok? Não precisa colocar muito, coloca só um pouquinho para facilitar aqui na hora de tirar o biscoito daqui e passar para a assadeira. E daí você vai pegando aqui aos poucos, tá? A massa tá bem geladinha, tá mais firminho aqui, tá? A massa do biscoito tá bem mais firminha do que tava na hora que eu acabei de preparar. Então ele facilita mais aqui quando tá firme para abrir com o rolo, né? E cortar com o cortador. Conforme você vai usando a massa e vai abrindo aqui, se você perceber que ela amoleceu por causa do calor, daí você leva de novo mais um pouco para a geladeira, tá ok? Eu vou usar o cortador desse aqui no formato de coelho, porque hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já tô preparando coisas para Páscoa, né? Biscoitos para Páscoa. Então eu vou aproveitar e vou cortar com o cortador de carinha de coelho aqui, né? A cabeça do coelho, que é um tema de Páscoa. Mas você pode fazer com qualquer cortador, o cortador que você quiser, no formato que você quiser, tá ok? Aqui eu deixei separado a assadeira com papel manteiga, tá? Daí eu vou cortando o biscoito e colocando aqui na assadeira, em cima do papel manteiga para levar pro forno, tá? Essa assadeira que eu tô usando, ela é própria para biscoito. É uma assadeira que aqui a lateral dela é bem baixinha, tá? Essa é uma assadeira para biscoito. Se você não tem assadeira para biscoito, não tem problema. Pega a assadeira comum que você tem, daí você vai virar ela com o fundo para cima e vai colocar o papel manteiga em cima aqui, tá? Com o fundo da sua assadeira para cima, virado para cima, para que fique aqui uma superfície sem ficar alto aqui, né? Para o seu biscoito poder assar por inteiro, por igual, né? Certinho, tá ok? Mas essa daqui, como é para biscoito, eu já deixo ela aqui assim, com o papel manteiga. E agora vai pegando de pouquinho em pouquinho, tá? Fica mais fácil de trabalhar assim. Então eu vou pegar a massa, vou colocar aqui. E para abrir, eu uso o saco plástico para colocar aqui e abrir a massa. Pode ser também no lugar do plástico o papel manteiga. O papel manteiga também funciona muito bem para fazer isso, tá ok? Daí você vê o que você prefere. Abre a massa numa espessura de mais ou menos 5 milímetros. Abriu, facinho abrir, tá ok? E corta com o cortador no formato que você quer. E eu estou cortando então no formato de coelho. Vai cortando e depois você tira, tá bom? Se grudar no cortador, daí você já pode tirar com o cortador. Se quiser também, para facilitar, pode jogar um pouquinho aqui em cima, um pouquinho de amido de milho, para não grudar muito no cortador, tá?
Eu gosto de tirar assim, ó, levantando aqui o tapete de silicone ou o saco que você colocou, saco plástico, ou então o papel manteiga, seja o que você colocou aqui embaixo. Eu gosto de levantar para tirar o biscoito. Daí tira com cuidado, tá? Tira o biscoito e coloca na assadeira para assar. Daí você ajeita aqui na assadeira para ficar o formato certinho. Tá bom? Cortei aqui, coloquei na assadeira. Daí é bom ter uma faquinha para ajeitar aqui também, porque do jeito que tiver aqui no papel, é o jeito que ele vai ser assado, tá bom? Então, se for torto, ele vai assar torto. Então, vai ajeitando aqui. Daí é só tirar os biscoitinhos daqui e colocar ali na assadeira para levar para assar. Se você achar que tá difícil, ainda tá mole, eu até acho que aqui o meu poderia ficar mais um pouco na geladeira, para ficar mais fácil. Para quem não tem muita habilidade para fazer, é bom deixar mais tempo na geladeira. Se tiver com pressa, pode colocar no congelador por menos tempo, tá ok? Só não pode deixar ficar totalmente duro, né? Ó, esse tá muito mole, para tirar desmanchou. Tirando as laterais fica mais fácil, ó. Agora eu vou tirar daqui e passar para a assadeira. Vou pegar outro pedacinho aqui que tá mais gelado. E daí eu vou levar para lá para a geladeira para esfriar mais. Eu vou colocar uns 10 minutinhos no congelador, tá? Coloca um pouquinho assim, ó, por cima, o amido de milho, para não grudar muito. Ó, dá até para fazer sem o... Quando eu coloco o amido de milho em cima, dá para fazer até sem o saquinho, mas é mais fácil com o saquinho em cima. Ó, corta, corta. Tá? Colocando amido de milho, mais amido de milho embaixo e em cima na massa, facilita mais. E daí você vai fazendo isso, tá? Esse procedimento até acabar toda a massa, tá? Então aqui por enquanto eu fiz 6 biscoitinhos, ó. Tá? Tem muito para fazer, muita massa ainda para fazer. Então eu vou fazer essas massas aqui, vou fazer esse procedimento, que é só isso mesmo. Coloca amido de milho, vou fazer mais uma vez. Ó, coloca amido de milho aqui. Pega um pouco da massa. Passa um pouquinho aqui do amido de milho, ó. Coloca aqui em cima. Coloca o plástico para facilitar aqui, não grudar no rolo. Vem com o cortador e corta. Ó, saiu facinho, né, ó. Saiu já com o cortador e tudo. Olha, vai saindo mais fácil, tá bom? Deixa eu ver se dá pra aproveitar. Não dá. Então, é só fazer isso daqui. Amido de milho. Um pouquinho de amido de milho aqui também. Coloca a massa aqui. Abre. Tá? Não esqueça da espessura dele. De meio centímetro de espessura.
para ele ficar bem bonito e ficar numa espessura boa, tá bom? Porque muito fininho, daí acaba quebrando com facilidade. Coloca aqui, ó, e vai ajeitando aqui. Se ficar tortinho, você arruma, para ele não assar torto. Vou fazer mais um só para inteirar aqui a assadeira. Coloquei amido, mais um pouquinho em cima, e vou abrir aqui e vou cortar. Tá? Então, ó, eu fiz aqui a assadeira. Vou levar agora no forno pré-aquecido a 180 graus. Daí o tempo ele varia de forno para forno, né? Os fornos não são todos iguais, então fica de olho lá. No meu costuma levar mais ou menos 8 minutos para ficar pronto. Então eu fico de olho lá. Quando der uma leve dourada embaixo, é porque já está pronto o biscoitinho, tá bom? Então eu vou levar lá para assar e vou terminar de abrir toda essa massa para fazer todos os biscoitinhos aqui, tá bom? E depois eu volto para mostrar. Olha, então agora estou voltando aqui, eu vou decorar 2 modelinhos de biscoitinhos. Então esses são os biscoitinhos já assados, tá? Esses biscoitos, eles não ficam lisinhos aqui como os outros biscoitos, por exemplo, de baunilha, de leite ninho, de chocolate, tá? Esse biscoitinho de leite condensado é tipo sequilhos. Então ele fica com esses rachadinhos aqui, tá? É normal. Então se você quer um biscoito mais lisinho, sem esses rachadinhos aqui, daí teria que fazer outra receita, tá? Eu fiz essa receita porque ela é muito gostosa, desmancha na boca. E a gente vai fazer uma decoração bem simplesinha aqui, porque é bem legal para iniciantes e vende bastante, tá ok? Esse daqui, olha, para vocês terem ideia, o tamanho ele cresce. Então eu cortei com esse cortador, ó, e ele cresceu, tá bom? Daí ele cresce e fica, ó, maiorzinho. Essa receita que eu fiz deu 84 biscoitinhos desse, tá? Então ele tá pronto quando dá uma leve dourada na parte de baixo, tá vendo? Olha embaixo. Quando ele tá assim, você percebe lá na assadeira que ele deu uma leve douradinha aqui embaixo. É porque já tá pronto. Para decorar, eu vou usar o glacê real preto no ponto de contorno, tá ok? Que eu já tenho pronto aqui. Esse glacê preto, ele mancha bastante a mão por causa do corante, tá ok? Então, é bom você ter aqui perto um pano umedecido, tá? Um paninho para você poder limpar a mão, limpar aqui a ponta do saco de confeitar quando você precisar, tá ok? Então, eu vou mostrar agora 2 decorações, 2 modelinhos de rostinho de coelho. Então, eu vou pegar um e vou começar fazendo os olhinhos. Então, eu vou ver o lugar que eu quero fazer, colocar os olhinhos. Posso colocar só assim uma gotinha, um pedacinho assim, ó. Só para marcar o lugar dos olhinhos, tá? E daí, agora eu vou apertar aqui no saco de confeitar, para então transferir, né, depositar um pouquinho do glacê real que tá aqui para os olhinhos aqui no biscoito. Então, é só apertar aqui o saquinho e você vai apertando até ficar do tamanho que você quer. Ó, só apertar. E daí você pode arrumar aqui com a agulha ou com palito de dente.
Aqui o narizinho, eu vou fazer ele no formato de coração. Então, para fazer no formato de coração, você vai depositar um pouquinho de glacê aqui redondinho, ó. Uma bolinha aqui. E vai parar de apertar e vai apertar menos e descer aqui, ó, para baixo. Ó, um lado. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai apertar, depositar uma bolinha aqui de glacê. E depois apertar menos e para baixo, para ir mais fininho embaixo. E daí você arruma com a agulha. Para ficar mais bonitinho. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui a boquinha. Eu prefiro fazer assim de cabeça para baixo. Calcular o meio aqui, ó, do narizinho. E fazer aqui meio círculo para fazer a metade da boquinha. Então, eu vou fazer assim, ó. Ok? Agora, do outro lado, vou começar aqui também. E fiz a boquinha. Tá aqui, ó. E se quiser fazer o bigodinho, é só fazer aqui. Eu começo sempre pelo meio, vou fazer o bigodinho do meio para ter como referência, ó. Eu faço um embaixo e um em cima. Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer o do meio para ter como referência. Eu pego um para fazer um embaixo e um em cima. E tá pronto o rostinho do coelhinho. Agora eu vou fazer o outro coelhinho, outro tipo de rostinho. Vou fazer os olhos novamente, então vou fazer um olho aqui, é só apertar aqui o saquinho com glacê. E vou fazer um outro aqui, né? Arrumo com agulha para deixar ele mais lisinho. Aqui o narizinho eu vou fazer também uma bolinha, igual do olho. Vou arrumar com palito ou com agulha. E a boquinha eu vou fazer a mesma coisa, ó. Começo aqui do meio do nariz. Mesma coisa aqui, agora eu acho mais fácil assim, ó. Ok? Ó. A bolinha aqui do nariz e a boca, os dois olhinhos. E agora eu vou apertar bem menos, só para deixar um pouquinho aqui, 3 pintinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Tá? Aperta bem pouquinho para sair bem pouquinho. Para ficar bem delicadinho aqui. Olha como ficou. Então, essas são as duas decorações de rostinho de coelho. Use bastante sua criatividade, crie novos rostinhos de coelho, novas expressões, tá bom? Se divirta bastante decorando os biscoitos e eu espero que você tenha gostado. Me siga no Instagram, o meu Instagram é @sobremesas_daci. O meu canal do YouTube é Sobremesas Daci.
E o meu Facebook, a página do Facebook é Sobremesas da Si. Então, eu espero que você tenha gostado e até a próxima!